Amém. A gente vive hoje num tempo em que a gente é cobrado, ou pelo menos a gente se sente cobrado, pelos padrões que são criados. Você já deve ter sentido isso em algum momento da sua vida. O corpo tem que ser de tal jeito, aí você se esforça para ter aquele corpo. A roupa tem que ser de tal jeito, se você não tem aquela roupa que todo mundo tem, você às vezes se sente mal. A vida tem que ser de tal jeito, você precisa mostrar sempre alguma coisa para todo mundo. E aí acaba que as pessoas colocam o relacionamento amoroso nesse contexto e acabam também se sentindo cobradas por isso. Ou então você cobra os outros por isso. Você já passou por isso? Você não tem namorado não? Você não tem namorada não? Quando que vai começar a namorar? Aí se você já está namorando, quando que você vai casar? Aí quando você casa, quando que você vai ter o primeiro filho? Quando você tem o filho, quando que você vai ter o outro? E aí toda hora você se sente cobrado dessa forma. Não é assim que acontece? A questão é que, muitas vezes, para a gente se sentir aceito, ou para a gente não se sentir muito mal na sociedade, ou no nosso círculo de amigos, ou para a gente suprir uma eventual carência que a gente tenha, a gente acaba não esperando o tempo certo, ou a pessoa que mais tem a ver com a nossa vida. Muitos relacionamentos acabam não dando certo, ou acabam acontecendo fora dos padrões bíblicos, por conta da nossa pressa de adequação aos padrões seculares, ou então por conta das nossas falhas mesmo. A gente tem várias ansiedades, a gente tem carências, a gente é egoísta, e aí coisas que a gente deveria tratar em Deus do nosso próprio coração, a gente começa a querer dar aquela mãozinha para Deus, aquela forcinha para Deus. A questão é que a Bíblia apresenta para a gente o padrão perfeito de relacionamento que Deus criou. E aqui eu falo de relacionamento amoroso, não estou falando de relacionamento de amizade, nem de relacionamento entre pai e filho, relacionamento amoroso. A Bíblia vai dizer que logo depois que Deus cria o homem mesmo, macho, o homem Adão, ele percebe que não era bom que o homem estivesse só. Deus tinha acabado de criar todas as coisas, e tudo que ele vai criando, ele vai falando que é muito bom, que é muito bom, que é muito bom. Quando Deus cria o homem, aquilo ali é muito, muito bom. Mas em um determinado momento Deus olha para Adão sozinho e ele percebe, não é bom agora que o homem esteja só. Então Deus cria alguém para o auxiliar, ele cria Eva. Você lê depois esse relato lá em Gênesis 2:18. Repara que Deus se importa em que a gente tenha uma companhia. Deus se importa em que a gente tenha uma companhia, embora isso não seja uma promessa de Deus. Deus não promete para todos nós que a gente vai encontrar uma cara metade, não sei como você gostaria de chamar isso aí. Ele não promete, mas Ele se importa em que a gente tenha uma companhia. No caso do relato da criação, Ele cria a mulher a partir do homem para ser uma aliada, para ser uma ajudadora, uma auxiliadora em todo o trabalho que Ele tinha designado a Adão. E é daí que vai vir o casamento, por meio de Adão e Eva. A união conjugal é uma ordenança da criação. É algo que Deus criou. A união conjugal, ela tem um status ontológico. O que é isso? Ela está no ser de cada um de nós. Não é algo que o homem pensou e criou, não está na nossa mente, é algo que está no nosso ser. Deus criou a gente para ter esse desejo mesmo, por outra pessoa. Isso é algo que Deus criou. A chave para a gente entender a essência do casamento está no relato bíblico lá de Gênesis, capítulo 2, versos 23 e 24. Eu quero ler esse texto agora com você. Você já abriu a sua Bíblia? Vamos ler esse texto juntos? Gênesis, capítulo 2, versos 23 e 24. É o texto que todo mundo já conhece. O texto sagrado diz assim: Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha só que relato bonito e interessante para a gente. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus então faz Adão entrar num profundo sono. Quando Adão entra num profundo sono, ele vai tirar uma costela de Adão, cria Eva. Quando Adão acorda, ele dá de cara com aquela mulher que ele acha espetacular. Isso aqui que ele fala é como se fosse uma poesia para ele. É algo maravilhoso, ele ficou apaixonado.
Aquele lance de amor à primeira vista, que você já deve ter ouvido. Tipo de filme. O cara olha para aquela mulher linda e ele fala assim, cara, que mulher é essa? Adão sentiu isso quando olhou para Eva. E aí, por ele ter sentido isso, por ele ter se apaixonado, por ele ter ficado feliz com aquilo que Deus tinha dado para ele, ele então faz dela a sua mulher. Mas alguns requisitos aqui acontecem antes dele fazer dela a sua mulher. Aí a gente vai começar então falando, o que é casamento? O que é casamento? Casamento é a união entre um homem e uma mulher, debaixo de um compromisso muito sério, muito profundo, que os dois fazem de serem um do outro até que a morte os separe, e isso precisa ser chancelado pela união sexual. Pegou essa definição? Casamento é uma união entre um homem e uma mulher, debaixo de um compromisso que os dois fazem de serem um do outro até que a morte os separe, e isso precisa ser chancelado pela união sexual. Qual é o objetivo do casamento? Por que a gente se casa? Em primeiro lugar, para glorificar a Deus. A gente se casa para glorificar a Deus. Se você deseja casar com alguém, você precisa saber, por que eu quero me casar? Em primeiro lugar, você vai se casar para glorificar o Deus que você tem. Segundo lugar, para formar uma família. E também para apontar para Cristo. A linguagem do casamento na Bíblia, ela é tipológica. O que isso significa? Ela aponta para alguma coisa. Ela aponta para Jesus. Quando você lê a Bíblia, você vai reparar que a Bíblia começa com casamento e ela termina com casamento. É como se todos os casamentos que acontecessem, eles apontassem para algo que é muito mais profundo, que é um outro casamento que a gente já conhece, de Cristo com a sua igreja, com sua noiva amada. É para a gente entender que aquilo que Jesus faz pelo seu povo é algo lindo demais, é algo profundo demais. É uma união que a gente não consegue dimensionar. É assim que Jesus nos ama. O casamento serve para apontar para Jesus Cristo. O que é importante a gente saber sobre o casamento? Casamento não é algo que foi construído pela sociedade à medida que as estruturas sociais foram se desenvolvendo. Não. Casamento é algo que foi criado por Deus, é algo que é dado por Deus ao ser humano. Isso é lindo demais. Casamento é anterior a qualquer estrutura governamental. Casamento é algo dado por Deus. Tendo esse texto aqui de Gênesis como base, a gente vê que algumas condições precisam ser satisfeitas para se estabelecer um casamento. O que a gente aprende com o texto? Quais são essas condições? Primeira, homem precisa deixar pai e mãe. E, obviamente, se ele deixa pai e mãe para se unir com a sua mulher, por dedução, a mulher também precisa deixar pai e mãe. Depois disso, ele se une à sua esposa. Essa união é diferente de se tornar uma só carne. Uma coisa é ele se unir e outra coisa é se tornar uma só carne. Então ele precisa se unir, ele precisa fazer um compromisso sério, profundo, de que ele agora vai se comprometer com essa pessoa e ela também vai se comprometer com o seu marido. E aí depois eles vão se tornar uma só carne. Aí uma só carne é a relação sexual, de fato. Uma só carne é relação sexual. Uma coisa é você se unir e outra coisa é você se unir sexualmente. Quais são os critérios, então, para que haja casamento? São 4 que eu vou apontar aqui e depois a gente vai detalhar cada um deles aqui, beleza? Primeiro, precisa haver independência e maturidade de cada parte, porque as duas partes precisam deixar pai e mãe. Elas deixam a casa delas de origem, elas vão iniciar agora uma nova família, independente, que vai existir para a glória de Deus e vai continuar sendo parte de gerações que vão transmitir a palavra de Deus e a vida a cada geração que vier. Segundo critério, precisa haver um compromisso real, e esse compromisso é com base religiosa e civil entre o homem e a mulher, quando eles estão se unindo em aliança, eles estão fazendo um pacto, um voto. Então, precisa primeiro, cada um ser independente, eles precisam ser maduros para isso, aí eles vão se unir em aliança, então isso precisa ser chancelado em base religiosa e civil. Terceiro, precisa haver responsabilidade dos dois, na medida em que cada parte tem uma função específica no casamento. É um homem e uma mulher que estão se unindo, não é um homem e um homem, nem uma mulher e uma mulher, nem um homem com 2 mulheres. Então cada um desses tem uma parte específica, tem um papel específico e por fim precisa haver união sexual. Eles se tornam de fato uma só carne. Essas 4 condições precisam ser
estabelecidas. O casamento é um voto, um compromisso muito sério que não pode ser quebrado. Um homem e uma mulher fazem, eles precisam ser independentes, eles fazem esse voto diante de Deus e diante das pessoas, diante da sociedade, e um voto dizendo que eles vão se comprometer um com o outro, eles vão cumprir os seus papéis até que a morte os separe. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei até agora. Sabe por quê? Casamento, galera, não é uma brincadeira. Casamento não é brincadeira. Casamento é um voto. Nada pode destruir esse voto. Apenas a morte. Apenas a morte. Mas não é para a gente ficar com um clima fúnebre aqui não. É só para a gente trazer a seriedade do momento, beleza? O casamento é algo sério, mas é uma bênção maravilhosa que Deus dá para a gente. Agora, a gente precisa entender isso, por quê? Porque não faz sentido, então, a gente namorar sem que haja uma perspectiva real de se casar. Pelo menos de acordo com a Bíblia. Se você namora só para beijar na boca, diante de Deus, esse namoro não está sendo agradável. Esse que é o ponto. Quando a gente namora com alguém, a ideia é que a gente já tenha pelo menos uma perspectiva de casar. E o que eu quero dizer com perspectiva de casamento? Se você está disposto ou não a cumprir esses 4 requisitos que eu acabei de citar aqui e que a palavra ensina para a gente. Independência paterna e maturidade, a gente precisa ter isso. Compromisso formal com a pessoa que a gente está se unindo. Exclusividade, cada um cumprindo sua função específica. E relação sexual. E essa ordem importa. Às vezes a gente fica querendo muito a 4ª, né? Eu quero a união sexual. Então deixa eu dar um jeito aqui. E a gente parece que não olha para as coisas anteriores que são muito importantes antes do relacionamento sexual. E a gente vai entender por que isso é importante. Beleza? Então, assim, de uma forma mais clara, para eu tentar ajudar vocês nesses 4 requisitos. Primeiro, Felipe, como que eu sei, então, se eu estou disposto ou não à independência dos meus pais, se eu sou maduro ou não? Algumas perguntas você precisa responder. Por exemplo, você já está trabalhando? Você já trabalha, você já tem uma fonte de renda, você já ganha um dinheiro. Eu não estou falando que você precisa ser rico, não. Mas você precisa ter uma fonte de renda. Você precisa disso. Você consegue sustentar uma casa? Você sabe quais são os custos envolvidos no sustento de um lar? Você consegue hoje viver sem a independência emocional, afetiva do seu pai ou da sua mãe? Se você respondeu não para alguma dessas perguntas, eu te diria com todo o amor do mundo que não faz sentido você namorar agora. Vale a pena você dar uma esperada. Se você já namora, vale a pena você começar a refletir nessas questões e vale a pena você tentar mudar e amadurecer isso no seu coração. Beleza? A segunda, por exemplo, como eu sei se eu estou preparado para um compromisso formal? Você precisa pensar, cara, será que eu consigo me comprometer formalmente com essa pessoa que eu estou me unindo? Você está disposto a se comprometer com uma única pessoa pelo resto da sua vida? Você tem que estar disposto. Para se casar, você precisa pensar nisso. O terceiro, como que eu sei se eu consigo cumprir meu papel ou não? Se eu quero ter exclusividade ou não? Você tem que pensar, você vai ser exclusivo dessa pessoa que você está se unindo, você vai ser exclusivo dessa mulher, desse homem. Você está disposto a cumprir o seu papel específico de homem da casa? Você está disposta a cumprir o seu papel específico de mulher da casa? Mais para frente, quando a gente detalhar, eu vou falar que papéis são esses, fiquem tranquilos. E por fim, essa é a pergunta que é a mais fácil de todas. Você está disposto a fazer sexo com seu cônjuge? Se você estiver disposto, e se você respondeu sim para todas as perguntas anteriores, então você está pronto para casar, você está preparado para casar. Agora, eu quero que você repare uma coisa, essa ordem importa. Você não vai responder primeiro se você quer fazer sexo, que é o que a maioria das pessoas querem. Se você só quer fazer sexo, mas você ainda não é independente dos seus pais, você ainda não tem sua própria renda, você ainda não está disposto a ser exclusivo de uma pessoa só, e todas essas questões, cara, guarda esse desejo aí para você. Luta com Deus, fala assim, por favor, me ajuda, eu quero viver de forma santa. Beleza, galera? Por isso, não é correto, biblicamente falando, certas intimidades num namoro que são reservadas apenas para o casamento, mas que muita gente quer no namoro já, e a gente quer antecipar as coisas. Para você ter algumas intimidades, você precisa cumprir todos esses requisitos.
deixar pai e mãe, ser independente, você precisa se unir, ter um compromisso formal, você precisa entender quais são os seus papéis, e aí sim você pode ter intimidade. Mas aí você vai fazer isso já debaixo desse ambiente que já foi criado por Deus, que é o ambiente do casamento. Mas o que é namoro, então? O que é namoro? Talvez você me pergunte, o que é namoro? O namoro é uma convenção do mundo ocidental. A gente não encontra a palavra namoro na Bíblia. Nos tempos bíblicos, os casamentos, eles aconteciam por meio de arranjos, por meio de indicações dos pais com os filhos. E a galera naquele tempo não tinha crise com isso não. A gente hoje tem, né? Ah, poxa, mas eu tenho que sentir alguma coisa pela pessoa e tal. Isso é uma coisa muito mais recente. Nos tempos antigos, os casamentos eram arranjados e as pessoas estavam ok com isso. Elas entendiam, pô, meu pai escolheu alguma pessoa legal para mim, eu vou me casar com essa pessoa, eu vou me comprometer com ela. As pessoas entendiam que era algo intencional. A mulher naquele tempo entendia que o casamento era para sua subsistência, porque o homem ia cuidar dela, ia tratar dela de fato, como tem que ser hoje. Então a gente não vê a palavra namoro na Bíblia. Como que a gente vai então entender o namoro no nosso tempo se a gente convive com isso? O namoro, ele deve ser visto como uma preparação para o casamento. O namoro não é o casamento ainda, é uma preparação. Então aí você pode perguntar, Felipe, então o que a gente faz no namoro? Sabe o que eu te diria para fazer no namoro? Você deve conversar muito com essa pessoa que você está namorando, você deve se aproximar de Deus junto com ela, vocês precisam buscar a Deus juntos, vocês precisam se conhecer ao máximo. Ao máximo, converse bastante, entenda quais são os anseios da pessoa, quais são os desejos da pessoa, quais são os gostos da pessoa, porque isso depois vai ser uma bênção para você quando você se casar. O namoro cristão deve ser assim. Você até se compromete com alguém, mas ainda não tem o mesmo compromisso de um casamento. Então você pode terminar caso você veja que não está sendo legal para você. Por exemplo, se o namoro você faz diante de Deus de forma santa e você vê que aquela pessoa não é bem aquilo que você esperava, você vê que vocês às vezes não têm os mesmos gostos e tal, você pode terminar, não tem problema nenhum. O namoro é para você conhecer a pessoa tendo em vista o casamento, beleza? Mas é por isso também que os benefícios do casamento não são permitidos no namoro. Então, o namoro não deve ter contato íntimo, que é reservado apenas para o casamento. Por isso que passar dos limites no namoro é pecado. É pecado. Você não deveria encostar na bunda da sua namorada. Você não deveria tocar em partes íntimas da sua namorada. Você não deveria tocar nas partes íntimas do seu namorado. Porque essa intimidade é reservada apenas para aqueles que já deixaram pai e mãe, se uniram de uma forma compromissada, legal, civil e religiosamente falando, e se tornaram uma só carne. Você não deveria tocar em nenhuma parte íntima do seu namorado ou da sua namorada, se você ainda não deixou o seu pai e a sua mãe e se uniu com a sua namorada ou com o seu namorado. Você ainda não está apto a se tornar uma só carne com ele ou com ela. Trocar carícias íntimas é algo apenas para quem já assumiu esse compromisso. E isso é sério diante de Deus. Mais para frente, quando a gente entrar nesse ponto de uma forma mais específica, mais detalhada, a gente vai ver um texto bíblico que fala a respeito do pecado sexual, que é mais grave para Deus. Aí talvez você pergunte, Felipe, mas eu posso beijar então no namoro? Aqui na Oceânica a gente é um pouco mais tranquilo com essas coisas. Eu te diria, pode, é tranquilo, a gente não vê problema no beijo. Agora, a gente tem que ter bom senso. Se você começa a dar aquele beijo mais longo, mais gostoso, que você curte, e isso começa a te excitar demais, você não deveria beijar. Felipe, eu posso fazer carinho na minha namorada? Eu posso fazer carinho no meu namorado? Pode, tranquilamente. A gente aqui, inclusive, é uma igreja mais tranquila que outra. Tem igreja que é tão, assim, mais bitolada com essa parada, que eles vão falar para os jovens de lá fazerem corte, que é você nem encostar na pessoa, você só vai encostar quando casar. A gente acha que não precisa desse nível também de cuidado, vamos dizer assim. Mas agora, a gente entende que a gente está falando com adultos que amam a Jesus, que entendem os princípios bíblicos e vão querer agradar a Deus. Então o carinho, você pode fazer carinho na sua namorada, no seu namorado, mas se isso começa a te fazer pecar, porque você começa a querer fazer carinho em lugares que não deveria, então para de fazer carinho. É bom senso. Felipe, o namoro pode ir até onde? Sabe o que eu te diria? Até onde você vai com um amigo ou com uma amiga.
Até que você assuma um compromisso sério, mediante voto, deixando pai e mãe, o seu namorado, a sua namorada, é um irmão ou uma irmã em Cristo ainda. Não é o seu marido nem a sua esposa. Deu para entender? E deve ser assim até que você assuma um compromisso diante de Deus, deixando pai e mãe. Aí você vai ser feliz e vai ser uma só carne com essa pessoa. A questão é que o mundo mudou esses parâmetros e a gente acabou aceitando. Infelizmente, a igreja, em geral, acaba aceitando algumas coisas que não são aceitáveis para Deus, não são aceitáveis, biblicamente falando. E aí, como a nossa natureza é pecaminosa, a gente obviamente vai preferir aquilo que satisfaz a nossa carne. Antigamente, como eu falei, homem e mulher, eles eram prometidos um ao outro por meio do acordo entre os pais. Aí o homem, quando crescia, ele pagava o dote pela vida da moça para o pai dela, e ele ia assumir a responsabilidade pela vida dessa moça. Ele ia cuidar dela, ele ia tratar ela, ele ia prover para ela. Mas ela também teria os seus papéis, enquanto esposa, obviamente. Não havia toque físico até que se consumava o casamento. No nosso tempo é comum a gente ver as pessoas querendo intimidade, mas sem a maturidade e o compromisso de cuidado e provisão, que é o que se requer num relacionamento amoroso. Infelizmente, os tempos atuais permitem isso. É muito mais fácil para as pessoas, óbvio. A pessoa não conhece a Deus, não tem o menor temor. É muito mais fácil você sair fora, caso você se enjoe, caso você queira, se envolver com outra mulher, com outro cara. Pô, caso a alegria acabe. As pessoas falam muito isso. Pô, você não está mais feliz, sai fora. A questão é que isso torna as pessoas totalmente sem valor umas para as outras. E isso é um pecado contra Deus. Beleza, galera? Entendeu como devem ser os parâmetros de um namoro santo, biblicamente falando? Aí talvez você pense assim, Felipe, entendi tudo. Estou namorando, quero realmente me casar. O que eu faço então? Aí eu quero falar de uma forma mais detalhada sobre cada requisito, para que a gente pense aqui essa noite, para que a gente analise se a gente está preparado para casar ou não. Os requisitos para o compromisso do casamento. Primeiro deles, independência dos pais e maturidade. Independência dos pais e maturidade. O homem deixará pai e mãe. Cada parte que está se unindo precisa deixar seu pai, sua mãe, precisa sair de casa, precisa se tornar independente. Só faz sentido você se unir com alguém quando houver a possibilidade de deixar pai e mãe. E isso envolve não depender mais do seu pai e da sua mãe fisicamente, emocionalmente, afetivamente, financeiramente. Você precisa se tornar independente do seu pai e da sua mãe. Você tem que ser alguém independente e maduro. Isso não significa, obviamente, que você tem que esquecer os seus pais. Não é isso que eu estou falando. Isso significa apenas que você, a partir desse momento, vai ser independente com a sua mulher e com o seu marido. Vocês agora vão tomar as próprias decisões de vocês. Pai e mãe, a partir do momento em que homem e mulher se casam, não devem mais se meter na casa do homem e da mulher que estão independentes agora. Não deve mais querer ficar dando pitaco. Mas aí agora eu vou trazer aqui alguns exemplos para você ver se faz sentido para você ou não. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que vai morar sozinha, fala assim, pô, eu já vivo independente, mas o pai ainda paga uma porção de conta dela? Isso não é deixar pai e mãe. Ainda existe aí uma dependência financeira. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo por conta própria? Meu pai e minha mãe não mandam mais em mim, não. Mas a pessoa ainda mora na casa do pai e da mãe. Isso não é deixar pai e mãe. Ainda existe essa dependência física. Você ainda está debaixo do teto do seu pai e da sua mãe. E talvez nesse caso ainda falte maturidade. Você deveria respeitar o seu pai e a sua mãe. Sabe aquela pessoa que até chega a se casar, sai de casa, vai morar com o marido, com a esposa, mas ainda precisa ficar perguntando a opinião da mãe ou do pai para tudo que faz? Às vezes dá mais valor para a opinião do pai e da mãe do que do próprio marido ou da própria esposa. Ou quando então uma parte precisa sempre ficar ligando para o pai e para a mãe para saber como o pai e a mãe estão. Isso não é deixar pai e mãe, porque ainda existe aí uma dependência emocional, uma dependência afetiva. Galera, deixa eu deixar claro uma coisa aqui, por favor. Eu não estou incentivando ninguém a destratar o seu pai ou a sua mãe. Por favor, entenda isso.
Eu não estou falando para você esquecer os seus pais, você precisa continuar amando seu pai, a sua mãe, depois que você se casa. Eu ainda vou na casa dos meus pais, é maravilhoso. A Manu ama os avós dela, das duas partes. Isso é maravilhoso demais. A questão é, eu estou falando aqui sobre construir a sua própria família junto a partir de agora. O homem deixa pai e mãe para agora focar na sua esposa. A mulher deixa pai e mãe para agora focar no seu marido. A prioridade do homem depois que casa é a sua esposa, não mais o seu pai ou a sua mãe. E da mulher é o seu marido, não mais o seu pai ou a sua mãe. Beleza? Depois que cada parte, então, está disposta a deixar pai e mãe e seguir com maturidade a sua própria vida, ter a sua própria família, vem então o segundo requisito, que é o compromisso formal. Compromisso formal. A palavra diz que o homem se unirá à sua mulher. Ele se unirá à sua mulher. Homem e mulher precisam se unir. Eles precisam se comprometer de uma forma profunda e real um com o outro. Homem e mulher precisam se casar efetivamente. Eles vão fazer um voto diante de Deus e diante da sociedade civil. Um pacto é feito, uma aliança é feita entre o homem e a mulher. Por isso que num casamento, os noivos precisam fazer um voto, um ao outro. E voto aqui não é aquela parte lá que um fala uma coisa amorosa para o outro e tal, sabe, que hoje em dia tem virado uma coisa engraçadinha nos casamentos. Parece que a mulher e o homem querem fazer uma piada para todo mundo rir ali, mas aí fala o quanto ama, como que conheceu e tal. Voto não é isso. O voto, de fato, é aquela parte final em que um fala para o outro: eu te recebo como minha legítima esposa, como meu legítimo marido, e me comprometo diante de Deus e dos homens a te amar, a te honrar, a respeitar você e ser fiel todos os dias da minha vida. Isso é um voto, e esse voto ele tem força legal. Isso precisa acontecer entre um homem e uma mulher. Essa palavra unir, do texto bíblico, lá no sentido original, é a ideia de duas pessoas que se apegam uma à outra. Tem um sentido profundo de lealdade. Nada pode mais separar. Isso é que significa esse ato de união. É uma ligação que não pode ser quebrada. A Bíblia vai trazer para a gente poucas exceções que permitem uma das partes sair desse compromisso de voto. É o adultério ou o abandono. Em caso de adultério, se uma das partes quebra esse voto, a outra fica dispensada diante de Deus para procurar, assim, uma outra parte e poder ter um novo relacionamento, se for da vontade dela. Ou o abandono, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele vai falar, se seu marido te abandonar, deixa-o ir. Mas aí, a pessoa que está abandonando está pecando diante de Deus. A outra, ela fica livre diante de Deus, beleza? E, obviamente, casos em que, se uma pessoa é agressiva com a outra dentro do casamento, cara, num gabinete eu vou falar, procura a polícia, manda prender. Um homem não tem o direito de levantar uma mão contra uma mulher. Não tem o direito de ser agressivo contra uma mulher, que é muito mais frágil. Beleza, galera? Um compromisso é feito e precisa de força perante a lei. O casamento ele deve ser selado tanto como um relacionamento pactual entre um homem e uma mulher, quanto como um contrato legal diante da autoridade civil. Precisa desses dois elementos. A gente faz um pacto diante de Deus e Deus sabe disso e Ele sela isso, mas também precisa de um contrato legal diante da autoridade civil. Esse pacto é necessário para que, de fato, um cônjuge se comprometa com o outro, e o contrato é necessário porque ele fornece os meios para que a sociedade possa comprometer as partes a guardarem aquelas promessas que foram feitas. Isso é importante demais. Isso também acaba sendo um recurso para a parte injuriada, no caso da promessa ter sido quebrada por alguma das partes. Por isso que só morar junto não legitima um relacionamento. Se você só mora com outra pessoa, isso não quer dizer que você tem um relacionamento, como é que eu posso dizer? Eu ia falar estável, mas isso até pode ser de uma forma técnica falando. Mas isso não significa que esse relacionamento ele tem uma força de casamento de fato. Só morar junto não legitima um relacionamento. Isso precisa ser firmado em cartório, assinado, tendo testemunhas. Volto a dizer, casamento não é brincadeira.
Casamento é uma bênção, mas não é uma brincadeira. Por isso que, uma vez que você escolheu o seu companheiro, a sua companheira, você é chamado a lutar por esse compromisso até o fim, uma vez que você case, obviamente. Aí talvez você pergunte, Felipe, mas se eu me casar e depois de muitos anos o amor acabar, meu amigo, se vira, corre atrás e busca esse amor de volta. É isso que a palavra ensina. A gente não se casa até que o amor acabe, a gente se casa até que a morte os separe, beleza? Isso é muito sério diante de Deus. Se você está casado, tem enfrentado dificuldades, cara, eu te diria, lute pelo seu casamento, corra atrás, use a sua criatividade. Lembra quando você era apaixonado, quando você estava lá no início do seu namoro? Vai conversar aí com Aquino, vê como ele é apaixonado. Eu tinha que falar essa. Mas o Bernardo e o Huckett está igual, eles estão competindo quem é mais apaixonado aí pela namorada. Meu irmão, quando você está no início do relacionamento, outro dia a gente estava conversando assim, de louvor. Aí Aquino olhou para a Mari e falou assim, caraca, ele é muito linda, cara, olha. Eu falei, caraca, bro, a gente nem está falando disso, cara, guarda isso para você. Enfim. Aí agora um parênteses que é importante para a gente. União estável não é casamento. Tome vergonha e se comprometa de verdade. União estável não é casamento. Sabe por que união estável não é a mesma coisa que casamento? Eu vou te dar cinco razões por que união estável não é casamento. Primeiro, união estável é um instrumento criado para proteger patrimônio e benefícios, só isso. O casamento é um compromisso muito mais profundo do que essa preocupação só patrimonial que a gente possa ter. Segunda razão, a união estável hoje, ela não significa que ela vai ser estável amanhã. Amanhã ela pode deixar de ser estável. Não existe nada que impeça isso. O casamento, ele não é assim. Ele exige compromisso da fidelidade e da parceria até que a morte separe. Terceira razão, pessoas de qualquer gênero podem fazer união estável. Não sei se você sabia disso. Qualquer gênero, número ou forma podem realizar uma união estável. Pode ser 2 homens com uma mulher, podem ter uma união estável. 5 mulheres com 3 homens podem ter uma união estável. 1 homem com 3 mulheres pode fazer uma união estável. Você sabia que é assim? Quarta razão, uma pessoa pode ter uma união estável com outra e uma união estável com uma terceira. Uma pessoa pode ter outras uniões estáveis. E a quinta, que é a mais importante na minha opinião, quando é formalizada uma união estável, o estado civil da pessoa não muda. Você pode ter uma união estável com alguém, esse documento na sua mão, mas se você é solteiro, você vai continuar sendo solteiro. Se você é divorciado, você continua sendo divorciado. O casamento, ele exige um compromisso contratual e pactual com o outro. É totalmente diferente de união estável. E para Deus, isso importa. Beleza? Depois que você deixa então pai e mãe, você é independente, é maduro e se compromete profundamente com alguém, mediante voto, mediante esse compromisso de casamento perante a sociedade, você vai precisar entender que agora você vai ser exclusivo e você vai ter responsabilidades a cumprir. E a terceira questão que eu quero levantar aqui para a gente, o terceiro ponto, exclusividade e papel definido de cada parte. Um homem se une a uma mulher. Um homem só com uma mulher só, beleza? Não é um homem com um homem, não é uma mulher com uma mulher, não é um homem com 2 mulheres. Um homem com uma mulher. Por definição, o casamento é uma união séria entre um homem e uma mulher. O homem se compromete com a sua esposa até o final da sua vida, mulher se compromete com o seu marido até o final da sua vida. E um é exclusivo do outro. Apesar de homem e mulher terem mesma dignidade, mesmo valor diante de Deus, eles possuem papéis distintos. Assim como o nosso Deus, que é trino, a gente entende isso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm mesma dignidade, são de mesma substância, eles são perfeitamente iguais, mas eles têm funções distintas. A gente entende também que mulher e homem, num casamento, eles têm o mesmo valor para Deus, eles são de mesma substância, de mesma dignidade, mas eles também têm funções distintas. Homem e mulher são criados à imagem e semelhança do nosso Deus, então eles precisam entender que eles têm funções distintas. Quais são as funções de cada um? Cabe ao homem prover, cuidar, amar a sua esposa e ser fiel até o fim. Cabe à mulher ajudar, corresponder, amar e ser fiel até o fim. Efésios capítulo 5, verso 25, o apóstolo Paulo escreve para aqueles irmãos, especificamente para os maridos. Ele vai dizer: maridos,
ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O apóstolo Pedro, escrevendo a primeira carta, 1 Pedro 3,7, ele diz: vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. O que o homem faz num casamento? Ele cuida da sua esposa, ele cuida dos seus filhos, ele é o chefe da casa e por isso ele deve prover financeiramente, ele precisa proteger física, afetiva e emocionalmente a sua mulher e os seus filhos. É isso que um homem precisa fazer num relacionamento. E por mais que eu, no final, traga aqui as aplicações, eu já vou começar a aplicar agora. Você que é homem e é casado, ou você que namora, corra atrás e comece a trabalhar. Você não deve ter uma postura preguiçosa. Cabe a você, homem, prover para sua esposa, para sua mulher. Ah, mas a mulher não pode trabalhar? Pode, fica à vontade. Se ela quiser ajudar na casa, sim. Mas essa responsabilidade é do homem. Se a mulher desejar largar um emprego hoje, o ideal é que ela possa fazer isso. Esse é o ponto. Cabe ao homem prover. Beleza? Outra aplicação, homens, façam devocionais com as suas esposas. Isso é responsabilidade sua. Se você é o chefe da sua casa, se você é chamado a cuidar da sua esposa, a tratá-la com honra, cabe a você cuidar dela também espiritualmente. Se vocês não têm buscado ao Senhor juntos, essa culpa é sua, homem. Essa culpa é sua, homem. Beleza? Você precisa cuidar, amar a sua mulher. Você precisa elogiar ela sempre. Faça a sua mulher se sentir feliz. Uma coisa muito importante, aprenda a ouvir a sua mulher. Eu preciso disso aqui até hoje na minha vida, beleza? Ouça a sua mulher, abrace a sua mulher, demonstre o quanto você ama a sua mulher. Guarda a dica que eu vou te dar agora, que é uma dica preciosa. Você deveria me pagar por essa dica que eu vou te dar. Guarda agora no seu coração. Isso vale para 99% das mulheres. Eu não conheci ainda uma, pode ser que exista uma diferente que não seja assim. Não queira solucionar os problemas que a sua mulher te apresente. Mulheres não querem que vocês solucionem os problemas. Eu estou vendo elas agora assim, tá vendo. Isso é verdade, isso foi uma coisa que eu aprendi no meu casamento a duras penas, isso é maravilhoso demais. Quando a mulher vai para você triste com alguma coisa que ela está passando, com dificuldade por alguma situação, você fica quieto, abraça ela e fala assim, poxa amor, que brabo, hein? Vamos orar por isso? Só isso que você vai fazer. Cara, o seu casamento vai dar um salto, depois você vai me agradecer. Nos discipulados, todos os homens já vieram me agradecer por isso. As mulheres não querem que vocês solucionem. Cara, no início do casamento, Letícia vinha com as coisas. Eu assim, amor, então faz isso, é simples. Pronto, resolveu. Aí ela piorava. E ela ficava revoltada comigo. Até eu entender e aprender isso. E é difícil, porque o homem ele quer solucionar as coisas mesmo. Essa é a natureza nossa. A gente quer fazer, a gente quer que a mulher fique feliz logo. Mas a mulher não está preocupada em estar feliz logo. Ela só quer ser abraçada, ser cuidada. Aprenda isso. Beleza? Agora para as mulheres. O que a gente vai aprender? Efésios 5:22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Talvez você pense assim, pô, mas como que eu vou me sujeitar ao meu marido? Assim como você faz com o seu Senhor, com o seu Salvador. Provérbios 14, verso 1, a palavra ensina. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. São textos bíblicos maravilhosos que ensinam muita coisa. O que a mulher faz então? A mulher auxilia o seu marido, ela busca ser sábia, ela tenta fazer o seu marido dar certo, ela caminha junto com o marido, ela não fica criticando o seu marido, ela deixa ele governar a casa, ela deixa ele governar as finanças, as coisas que cabem a ele. Beleza? Aí talvez você pense assim, pô Felipe, mas eu sou muito desorganizado, ela me ajuda a fazer a planilha lá em casa. Não tem problema ela ajudar, mas cabe a você pelo menos a correr atrás disso, a saber o que está acontecendo com o dinheiro da sua casa, com a finança da sua casa, com tudo que está rolando ali no seu dia a dia. Vamos aplicar de uma forma um pouquinho mais detalhada aqui. Submeta-se ao seu marido como ao Senhor. Como que a gente faz isso? Como que a mulher deve, então, se submeter? Com alegria, com prazer, com respeito. Mas é sempre como ela faz ao Senhor. Isso significa que, se o seu marido pedir coisas para você que o Senhor não pede, você está tranquila diante da palavra a não fazer. Porque é como ao Senhor. Beleza? Então você vai fazer com todo o amor do mundo, com alegria, com prazer. Você vai querer que o seu marido fique feliz com você.
mas você vai fazer debaixo daquilo que a Bíblia ensina para cada um de nós. Então, assim, de uma forma mais prática, deixa o seu marido tomar as decisões na casa, ajude, incentive, ore por ele, ore com ele, por mais que essa seja a responsabilidade dele, chamar você para orar, você também pode falar, poxa amor, deixa eu orar por você hoje, deixa eu abençoar a sua vida. Incentive o seu marido no trabalho dele, quando ele sair para trabalhar, fala assim, amor, Deus te abençoe, que hoje seja um dia maravilhoso de trabalho. Quando ele voltar do trabalho, pergunta, amor, como que foi o seu trabalho? Não menospreze o seu marido na frente dos seus amigos. Infelizmente a gente vê isso, a gente acaba brincando, né? Tem aquela intimidade e tal, mas cara, sério mesmo, não menospreze o seu marido na frente dos seus amigos. Uma coisa muito importante, para quem já é casado, mulheres, deem sexo para o seu marido, não apenas quando ele pede, não apenas quando ele te procura. Eu estou falando isso com muito temor, com muito carinho mesmo por vocês, beleza? Mas assim, se vocês soubessem o poder que vocês têm na mão, o seu marido, ele gostaria de ter sexo todo dia. Acredita no que eu estou te falando? Ele quer ter sexo toda hora com você. Dê sexo para o seu marido mesmo quando você não tem vontade. Isso vai ser bênção, você vai ver como o seu marido vai acordar mais feliz todos os dias. Pensem nisso com todo o coração de vocês, com carinho, beleza? Agora, o mais importante para os casais precisam aprender a ser amigos. Sério, galera, conversem sobre os seus problemas, conversem sobre as suas dificuldades, sobre os seus medos. Quantas vezes eu já conversei com um homem, com uma mulher, que tem uma dificuldade, e eu falei, mas você já conversou isso com a sua esposa, você já conversou isso com o seu marido? Ah, não, porque eu não sei, se sente mal. Precisa conversar, é por isso que a fase do namoro é muito importante. Você precisa criar essa intimidade lá atrás, lá no início, lá na largada, para que quando você casar, quando vocês viverem problemas muito piores, muito mais profundos, vocês possam conversar um com o outro. Conversem também sobre as suas alegrias, sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Guarda uma coisa no coração que eu vou falar para vocês aqui. Divórcio não é opção. Divórcio para um casal de crentes não é opção. As únicas exceções são adultério ou abandono, mas isso precisa acontecer com a outra parte para você poder se divorciar do seu marido ou da sua esposa. Então, querido irmão, querida irmã, se entenda com o seu marido, se entenda com a sua esposa. Aprendam a conversar, lembrem-se dos primeiros dias, não só da conversão de vocês, mas do namoro de vocês. Como vocês eram apaixonados um pelo outro. Coisas que eu sempre converso no gabinete, quando eu faço o gabinete de casamento, quando eu tenho a honra de casais jovens aqui do nosso meio. 5 assuntos que eu sempre abordo e que são as maiores causas de brigas em todos os casamentos. 5 maiores causas: sexo, finanças, relacionamento com os pais, comunicação e o papel de cada um. Sabia que esses são os principais temas de brigas, de discussões entre os casais casados? É muito importante que vocês pelo menos enderecem essas questões enquanto vocês estiverem namorando. Se você entrar no seu casamento já tendo esses assuntos aqui conversados, endereçados, sabendo como que vocês devem agir em cada um deles, eu posso garantir que vocês vão viver muito mais felizes e praticamente sem dificuldades. Aí vocês vão enfrentar as lutas juntos, que os dois vão viver juntos, beleza? Por fim, se você já pode deixar pai e mãe, se você quer se comprometer profundamente, se você entende a exclusividade e você entende o seu papel no relacionamento, aí sim, então, por fim, você pode curtir a relação sexual. A relação sexual é maravilhosa, foi criada por Deus para esse ambiente. Então, o 4º requisito, relacionamento sexual. E eles se tornarão uma só carne. Na verdade, eu vou falar uma coisa que eu não sei se você sabe. Se não tiver relacionamento sexual, o casamento não é consumado. Não adianta só o voto que o homem faz para a mulher e que a mulher faz para o homem, não. Depois precisa ter o relacionamento sexual de fato. Uma só carne é união sexual. Se antes de casar não pode ter, depois que casa, tem que ter sexo. Isso é maravilhoso, é algo de Deus. Só que é algo profundo demais. É um nível de intimidade que não acontece em nenhuma outra relação. Por isso que o namoro precisa ser santo, porque todas essas etapas do relacionamento amoroso bíblico precisam ser cumpridas antes dessa intimidade tão profunda. Você não deveria tocar intimamente o seu namorado, a sua namorada,
Porque caso você não se case com ele ou com ela, você está tocando intimamente a parte de outro que vai ser a carne dele ou a carne dela. Cara, isso é sério demais, já parou para pensar nisso? Não ouse tocar intimamente na carne que pode não ser sua. Isso é algo que vai entristecer o coração do nosso Deus. A relação sexual, ela foi reservada para acontecer dentro do ambiente do casamento, com a maturidade que se requer, com a independência que se requer, com o compromisso que se requer. E é por isso que pecados sexuais são mais graves aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 e 19. Fujam da imoralidade sexual. Imoralidade sexual é qualquer relacionamento sexual fora do ambiente do casamento, beleza? Fujam disso. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Meu irmão, o que a Bíblia está falando é algo que é profundo pra caramba. Ela está falando o seguinte: a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, você não é mais de você mesmo, você é de Deus, o Espírito está dentro de você. Aí você se une sexualmente com outra pessoa, você está cometendo algo horrível para Deus. É bizarro isso. A gente precisa pensar nessas coisas. A união sexual que existe no casamento é uma união que vai completar, de fato, duas pessoas. Essa união sexual, ela vai se estender ao centro do ser de cada parte. Por isso que a gente fala que o casamento é algo que é ontológico, ela está no ser, ela está na nossa natureza de fato. Existe na relação sexual uma ligação que é profunda, uma ligação emocional e uma ligação espiritual entre as duas partes. Isso significa que, ao contrário das noções que são confusas do hedonismo do nosso tempo, o sexo não é algo que você faz só com o seu próprio corpo. É algo que vai alcançar as profundezas da sua alma. Sexo mexe com a alma. O ato sexual é um meio em que você vai cultivar uma intimidade muito maior com o seu parceiro, com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua esposa, e você vai aprofundar a ligação que você já tem. Até mesmo uma ligação espiritual entre vocês. Sexo é algo que é maravilhoso, foi criado por Deus, é algo santo, é algo que é separado, mas é separado para um ambiente muito específico, que também foi criado e planejado por Deus. E isso acontece para proteger a gente, é para o nosso bem. Só que é algo que é maravilhoso. Não à toa, Deus coloca um livro inteiro na Bíblia que vai falar sobre relação sexual entre uma mulher. É o livro de Cantares. É por isso que eu não gosto das músicas que usam os textos de Cantares para falar do nosso relacionamento com Deus. A gente que é reformado, a gente entende que Cantares é uma linguagem literal de um marido com a sua esposa, meu amigo. Ele está falando de sexo ali. Ele se deleita ali com os órgãos da esposa. A esposa se deleita nos órgãos do marido. Porque isso é algo maravilhoso. Foi criado por Deus, mas no ambiente do casamento. Beleza? Já que a gente aprendeu tudo isso, vamos aplicar agora isso para a nossa vida. Então, primeiro a gente vai falar para os solteiros. Se você é solteiro e deseja se casar, só um parênteses, um segundo parênteses. Quem está namorando ainda é solteiro, beleza? Estado civil ainda é solteiro. Você que namora ainda é solteiro. Então, se você é solteiro e deseja se casar, primeira coisa, amadureça e se torne independente dos seus pais. Se você ainda não trabalha, você não deveria pensar em namorar. Se você já namora, mas ainda não trabalha, cara, então você tem que correr atrás. E você precisa trabalhar pensando em se casar. Aí uma coisa que o próprio Biel já falou aqui no painel que a gente fez antes. Não espere se tornar rico para se casar. Não precisa disso. A gente vê que Deus provê, Ele é o nosso provedor. Por mais que a gente entenda como homem que esse é o nosso papel, antes disso a gente sabe que Deus é quem dá todas as coisas pra gente. Ele é quem sustenta a nossa vida, Ele é quem dá a força e a capacidade pra gente trabalhar, beleza? Então a gente entende que Deus vai suprir, mas a gente não pode ser negligente. Agora, também não se case ganhando muito pouco, sem ter noção do custo de vida, por exemplo, no seu bairro. Você precisa fazer conta, cara, na boa. Você precisa saber qual é o custo de um mercado, qual é o custo de uma conta de luz, você precisa saber qual é o custo de uma água, de ter um carro, você precisa saber esses custos que estão envolvidos. O aluguel que você vai pagar, o condomínio, se você morar dentro de um condomínio. Beleza? Não se case sem fazer conta, isso é sério.
Tranquilo? Agora eu vou dar um conselho para quem se converteu há pouco tempo e tem caminhado com a gente. Se você se converteu há pouco tempo e anda com a gente, não é sábio que você namore agora. Eu te diria para se aproximar mais de Jesus, para que você se torne o homem ou a mulher de Deus para outra pessoa. Beleza? Amém? Segunda coisa, escolha bem com quem você irá se casar. Escolha muito bem. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa decisão é sua. Essa decisão não é de Deus. Essa decisão é sua. Veja se o cara ou a moça tem as qualidades de um servo de Deus. Ele ou ela precisam amar mais a Jesus do que a você. Senão, ele ou ela não vão te amar de verdade. Eu te garanto isso. Se a pessoa que você está escolhendo para namorar, para futuramente casar, não amar mais a Jesus do que a você, eu posso te garantir que ela ou ele vai te amar com um amor egoísta. Agora, guarde isso no seu coração. Você pode escolher, você deve escolher. O amor é uma decisão que se toma muito mais do que um sentimento que você acha que precisa ter. É porque a gente confunde o amor com aquele sentimento de paixão que a gente sente e tal. É maravilhoso, é bom que tenha isso. É bom você sentir mesmo prazer em estar com aquela pessoa que você está perto. Isso é ótimo. Agora, depois que você casa, meu amigo, esse sentimento pode ser que acabe. E o casamento vai continuar. E aí você tem que lutar pelo seu casamento. E aí você tem que lutar pela sua esposa, pelo seu marido. Aí eu te digo uma coisa, é melhor você ser solteiro por mais tempo do que você se casar mal. Porque depois que casa, meu irmão, já era. Aí você pode sofrer pelo resto da vida. Aí talvez você ache que divorciar é tranquilo, porque você vê um monte de gente divorciando. Eu te garanto que ficam marcas que nunca vão sair da sua vida. Eu te garanto isso por conversas que a gente tem. Quantas pessoas, depois de um casamento desastroso, vêm conversar, pastor, tinha que ter te ouvido. Pastor, por que eu não te ouvi? O que eu faço agora? Agora, irmão, agora, minha irmã? Vai até o fim. Vai até o fim. Ora, coloca seu joelho aí no chão, pede misericórdia a Deus, pede para que Ele entre e restaure agora seu relacionamento. Escolha bem. Agora, vamos lá. Não utilize critérios secundários para fazer essa escolha. Por exemplo, beleza. Beleza não deve ser o principal critério. Eu me lembrei de uma coisa muito engraçada. Eu vou citar nomes porque eu acho que eles não vão se importar com isso não. Lohan ainda não estava namorando, muito menos casado. Ele ficou solteiro um tempão. Lohan, aquele cara assim lindo, né? As mulheres olham e falam, cara, esse cara é lindo e tal. E aí, a gente brincava muito com ele e tal. Papai, tinha umas meninas que eram afim, ele não se interessava. Aí uma vez estava eu, João e Lohan conversando. Aí a gente tentando falar de uma menina para ele não estava curtindo tanto aquela ideia e tal. Aí o João chegou pro Lohan e falou assim, Lohan, na boa, cara, pô, não se importa com a beleza não, cara. A beleza, pô, totalmente secundária, nem é a principal coisa. Aí o Lohan virou para ele e disse, pô, cara, falar isso é fácil, né? Você tem uma esposa bonita, pô. Quem tem uma esposa bonita falar isso pro outro é tranquilo. Eu, de fato, assim, cara, quando eu conheci a Letícia, e até hoje, ela é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. Fico impressionado com a Lê, assim. Antes de eu conhecer ela, eu achava ela linda, mas eu não imaginava, ela era mais nova que eu e tal. Mas eu sempre fiquei impressionado. Eu falo, cara, que mulher linda é essa, meu irmão? E aí, pô, depois que a gente começou a se aproximar e tal, ela mandando mensagem, trocando mensagem, eu ficava assim, cara, não é possível que essa mulher tá afim de mim. Eu ficava pensando isso. Que garota linda. Mas eu posso garantir para vocês, assim, graças a Deus, Deus me deu graça. Isso não foi o principal critério para mim. A gente conversou muito tempo antes. Pena que ela não pode estar no painel, senão ela vai falar que antes da gente começar a namorar de fato, eu vim de alguns relacionamentos em que eu fiquei com algumas coisas no meu coração, alguns traumas assim. E aí, cara, eu falei assim, meu irmão, agora eu só vou namorar se for para casar. A gente ficou conversando 5 meses. Conversando, sem se encostar, de verdade. A gente fez quase corte. A gente não deu um beijo, a gente não pegou na mão. Ela fala assim, cara, na boa, se você depois daquilo não namorasse comigo, casasse comigo, eu ia ficar revoltada com você. Porque eu fiquei esperando, porque parece que mulher é mais decidida nessas paradas. Homem é que é mais lerdo, assim, com as coisas. Mas assim, você precisa fazer isso de verdade, cara. De verdade, conhecer a pessoa para saber se é isso que você quer. Outros critérios secundários, grana ou carreira. Aí você pensa assim, pô, quero um cara que, pô, tenha grana para me dar uma vida confortável. Quero uma pessoa, pô, que tenha uma carreira legal e tal. Cara, isso aí é um critério secundário. Qual é o principal critério na hora da escolha de alguém para passar o resto da vida com você? Vida com Deus. Você vai olhar para aquele cara, você vai olhar para aquela mulher, vai pensar assim, ele é parecido com Jesus? Ela é parecida com Jesus?
Será que ele vai me aproximar de Jesus? Será que ela vai me aproximar de Jesus? Será que ela serve na igreja? Será que ele ama Jesus? Será que ele está aqui? Ele é assíduo? Ele ora? Será que ele trata bem a sua família? Ela trata bem a sua família? Será que ele é esforçado? Ela é esforçada? Esses aspectos são muito importantes. Eles sim são principais. Primeiro, vida com Deus. Aí você vai olhando essas coisas. Depois, se for bonito, se for bonita, aí glória a Deus. É uma cereja ali em cima ali do bolo. Aí é bênção demais, beleza? Terceira coisa, assuma um compromisso profundo e se case. Está com o desejo de casar? A terceira coisa que você vai fazer, depois de escolher bem, cara, então agora você vai assumir um compromisso. Você amadureceu, escolheu a pessoa, agora é importante que você veja se ela também te escolheu, beleza? A pessoa tem que ver isso, tá? Porque a gente às vezes vê uma pessoa assim, a pessoa está certa que ela quer, mas a outra não está tão certa assim, mas veja isso, aí meu irmão, compromisso. E Deus, cara, eu posso falar isso para vocês de verdade, não deu tempo da gente falar aqui, mas eu ia pedir para eles contarem das experiências assim, quando a gente toma a decisão de casar, escolhe a data mesmo, já está tudo diante de Deus, caminhando legal, os dois já são independentes, maduros, etc. Como que Deus abençoa? Deus levanta pessoas para dar presente, para ajudar, para estar ali junto e tal, e o casamento acontece e é uma bênção, de verdade. Agora, uma vez que você escolheu e se comprometeu, assuma isso até o final. Assuma essa decisão, as consequências dela até o fim. Divórcio não é opção. Divórcio não é opção depois, beleza? Quarta coisa, enquanto você ainda está solteiro, use esse tempo para buscar Jesus, para servir, para viver para a glória dele. Aproveite e se aproxime muito mais do seu Salvador. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 7, versos 32 ao 34. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Aí ele vai dizer, tanto a mulher casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. O apóstolo Paulo não está falando que isso é algo pecaminoso do nosso coração, não. Ele só está falando realidades para a gente. Porque, de fato, quando você se casa, você vai se preocupar com outra pessoa. Você vai começar a ter que dar tempo para isso. Acaba sendo bom, acaba sendo bênção, mas muitas vezes, o tempo que você poderia dedicar mais a Deus, você acaba fazendo isso no seu dia a dia para sua esposa ou para o seu marido. Isso é algo que a gente precisa refletir. Então, enquanto você está solteiro, use esse tempo para se aproximar do Senhor. Tranquilo? A gente falou para os solteiros. Vamos agora falar para os noivos. Segunda aplicação. Se você está num compromisso de noivado, então comece agora a se preparar de uma forma mais profunda. Entenda que o homem tem um papel específico e a mulher tem um papel específico nesse relacionamento de casamento que vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre tento falar isso nos gabinetes de casamento. Casamento não tem nenhum glamour. Quando a gente está apaixonado, a gente fica pensando que vai ser um mundo cor-de-rosa e tudo vai ser perfeito e o marido vai chegar do trabalho com aquele sorriso no rosto e você vai ter preparado aquela janta perfeita e vocês vão sentar à luz de velas e vão se falar o quanto vocês se amam. Cara, isso não acontece. Eu gosto de botar o pé no chão da galera, porque casamento é sério, cara. É maravilhoso, mas você tem que entender que não tem glamour. No dia a dia, a relação sexual, ela vai se normalizar, mesmo sendo maravilhosa, vai se normalizar. Você não vai fazer todo dia como você gostaria. Tudo aquilo que você sonha, na maioria das vezes, é só um sonho. Não crie situações utópicas na sua mente. Felipe, como que eu me preparo de um jeito mais profundo, então? Como que a gente se prepara? O que eu te diria? Cara, na boa, guarda dinheiro. Guarda dinheiro, você vai precisar de dinheiro, você vai precisar pagar coisas. Sabe o que eu te diria também? Não se preocupa muito com a sua festa. Isso é algo que eu, pessoalmente, teria feito diferente quando eu casei. Eu teria feito várias coisas diferentes na minha festa. A Letícia concorda isso comigo, beleza? Senão ela ia ficar chateada se eu falasse isso. Cara, na boa, festa é só para ser uma festa para festejar. Não fique querendo mostrar para as pessoas alguma coisa que nem é verdade. Faça festa que cabe no seu bolso, só para você ter aquele momento maneiro com a sua esposa, com o seu marido, para vocês se lembrarem depois. Depois vocês vão ter muita coisa juntas ainda para viver, muita coisa ainda para construir, mas guarde dinheiro, beleza? Outra coisa, para se preparar, já que você é noivo, você vai precisar aprender a ceder. Você vai precisar muito no seu casamento. Nem tudo depois que você casa vai ser do seu jeito. Guarda isso. E você vai ter que precisar aprender a fazer dessa forma, para que a sua esposa te aguente e te ature.
e para que o seu marido também te aguente e te ature. Seja amoroso com a sua noiva, seja amoroso com o seu noivo. Invista na amizade de vocês, isso vai ser muito importante. Depois que casa, os momentos que vocês mais vão ter são esses momentos de conversa, de companheirismo juntos. Por fim, como que você vai se preparar melhor? Ore muito. Ore muito, ore sozinho, ore com o seu parceiro, para que Deus abençoe, para que Ele esteja no casamento de vocês, para que seja bênção, para que você possa abençoar a vida do outro, para que o outro possa abençoar a sua vida. Guarde no seu coração que o casamento não é para você se sentir feliz, não é para isso, é para você, antes de tudo, glorificar o Deus que você professa amar, que você diz mesmo servir com todo o seu coração. O casamento não é para você se satisfazer, é para que você glorifique a Deus, para que você inicie uma família. Você vai ter muita luta, você vai ter muita dificuldade, mesmo que seja uma bênção. Beleza? Agora para os casados, se você já é casado, terceira aplicação, cumpra o seu papel no relacionamento. Homens, sejam homens. Homens, sejam homens. Cuidem das suas esposas, tratem as suas esposas bem, amem as suas esposas, façam de tudo para que elas se sintam felizes, para que elas se sintam as mulheres mais lindas que existem nesse mundo. E eu falo isso sério, você precisa cultivar um ambiente agradável no seu casamento. Isso cabe a você. Mulheres, ajudem seus maridos. Sejam pessoas agradáveis, amorosas, parem de criticar, parem de encher o saco de coisas inúteis. Amem os seus maridos, tratem bem os seus maridos. Para os dois, orem juntos, orem muito. A gente precisa orar juntos. Se aproximem do Senhor juntos, curtam os seus casamentos. Vocês precisam cultivar o amor de vocês. Uma vez um pastor estava falando que teve um casal que foi perguntar e tal, e perguntou assim, mas pastor, e se o amor acabar? Aí o pastor respondeu assim, se o amor acabar, o casamento vai ser sustentado pelo voto que vocês fizeram lá no altar. Porque isso independe. Pode ser que você chegue num nível que você sinta que você não ame mais. Aí você vai se arrepender diante de Deus, você vai se lembrar do voto que você fez, e você vai voltar para sua esposa, ou você vai voltar para o seu marido e vai falar, eu quero te amar como eu devo te amar. É assim que tem que ser. Cultivem o amor. Infelizmente, a tendência é a gente deixar as coisas esfriarem. Dia a dia, um monte de coisa que a gente tem que fazer, o trabalho é cansativo, a rotina da casa é cansativa. Mas, galera, não permitam isso. Vocês que já estão casados, viajem mais, saiam juntos, tenham tempo de qualidade. Isso é muito importante. Façam isso intencionalmente. Amém? Espero que eu tenha conseguido abordar praticamente tudo. Eu quero só concluir dizendo que o casamento é uma dádiva de Deus. É algo que é dado. A Bíblia começa com casamento, termina com casamento. Deus planejou isso, Ele deu para que fosse bênção para as nossas vidas. Deus se alegra quando um homem e uma mulher se comprometem em matrimônio. E isso aponta para algo que é muito mais bonito, muito mais profundo, criado por Ele mesmo, que é a sua união com o seu povo. Que os relacionamentos aqui no nosso meio sejam assim e existam para a glória dEle, amém? Queria fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, porque a sua palavra ensina tantas coisas para a gente, ela traz luz para coisas que às vezes a gente tem dúvidas. Muito obrigado porque você deixa tantas orientações, Senhor, e são tão claras para a gente. A dificuldade do nosso coração, na verdade, é lutar contra o nosso pecado, Senhor, para fazer tudo o que o Senhor deseja da gente. A gente sabe que quando a gente vive de acordo com a sua vontade, você se alegra, os ambientes de relacionamento amoroso ficam muito melhores, muito mais leves, muito mais agradáveis. Então ajuda a gente aqui, Senhor. Levanta nesse lugar homens que amam o Senhor, que cumprem o seu papel de homem, mulheres que amam o Senhor, que cumprem o seu papel de mulher, e quando se comprometem um com o outro, se esforçam para viver, Senhor, para a tua glória, se esforçam para ter um casamento que te glorifica, que te exalta mesmo, Senhor. Faz assim aqui no nosso meio, gera esse temor no nosso coração, seja exaltado no nome de Jesus. Amém. Amém.